Olá, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja em abundância na sua vida e por meio dela. Daremos a partir de agora um início a um estudo de perguntas e respostas, as quais, tenho certeza absoluta, que irá lhe conceder grandes e maravilhosas bênçãos espirituais. Você poderá, se desejar, estar acompanhando com a sua Bíblia. Nós, primeiramente, estaremos fazendo a pergunta, depois daremos a resposta e, logo em seguida, daremos como referências alguns versículos bíblicos, os quais estarão confirmando, endossando aquilo que nós estamos falando. Então, para dar início, vamos falar a respeito do que as Escrituras revelam acerca de Deus. O que é revelado na Bíblia acerca de Deus. Bem, as Escrituras revelam quem Deus é, quantas pessoas há na divindade, os seus decretos e como ele os executa. Então, na Bíblia nós encontramos quem realmente é Deus, quem Deus é. Quantas pessoas há na divindade? Há um só Deus. Mas quantas pessoas existem nesta divindade? Os seus decretos, seus estatutos, revelando assim a sua soberania. E como ele os executa, como é realizado esses decretos de Deus. Em Mateus capítulo 3, versículo 16 ao 17, fala a respeito das divindades, ou das pessoas que compõem a divindade. Diz assim: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aqui nós podemos perceber nitidamente, de uma forma clara, que existem três pessoas distintas. Uma que estava sendo batizada por João Batista, ao qual era Jesus, Filho de Deus, o Verbo que se fez carne. Depois, o Espírito Santo, o que consola, o que conforta, aquele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, aquele que nos sustenta diante das lutas e das dificuldades, vindo sobre Cristo em forma de uma pomba. E logo em seguida, ouve-se uma voz do céu que diz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, dá a entender que o Pai testificando, falando, declarando: este é o meu Filho amado, nele eu me alegro, nele eu me comprazo. Há um só Deus, porém, existem três pessoas distintas e cada um age de uma forma específica, com um propósito específico, e todos numa só unidade, uma única harmonia. Há um só Deus, uma só essência em três pessoas distintas. Estaremos falando mais a respeito disso no decorrer desses nossos estudos. A respeito dos decretos de Deus, em Isaías 46, versículo 9 e 10, diz assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então, os decretos de Deus, o que ele decretou, o que ele determinou, assim como ele pensou, sucederá. Assim como ele determinou, se efetuará. Deus é soberano e tudo acontece de acordo com a sua vontade, por causa da sua vontade. Nada está fora, nada está alienado à vontade ou aos decretos de Deus. E como Deus executa? Vamos ver um exemplo lá em Atos capítulo 4, no versículo 27 ao 28, que diz assim: porque verdadeiramente se ajuntaram
nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste. Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Nós vemos aqui nitidamente, uma forma bem clara, fácil de se entender, como Deus executa os seus decretos. A crucificação, a morte de Cristo, não foi por acaso. Deus já havia planejado. Ele já havia estabelecido como seria. E quem iria crucificá-lo? Quais seriam as pessoas que iriam participar dessa crucificação? Iriam fazer exatamente segundo a vontade de Deus. Então, quando Pôncio Pilatos, juntamente com Herodes e o povo de Israel, se reuniram para crucificarem ao Senhor Jesus, eles, segundo seus próprios conhecimentos, achavam que estavam fazendo algo por si próprio, pelo seu livre-arbítrio, pela sua própria vontade, achando que estavam fazendo justiça, que o que eles estavam fazendo era correto. Mas mal sabia eles que Deus já havia decretado isso. Nada mais, eles estavam o quê? Executando um propósito, um decreto de Deus, algo que Deus já havia predeterminado. Nós vemos por aí que nada acontece por acaso. Tudo é segundo o propósito de Deus, segundo a vontade do Pai. Por isso, creia que até mesmo tudo que acontece na sua vida, por menor que sejam, existe aí um propósito de Deus. Veja com os bons olhos, tenha bons olhos. Seus olhos sejam bons para com tudo que ocorre na sua vida. E acredite que Deus está no controle e no domínio de todas as coisas. Descanse no Senhor. Mantenha o seu coração firme. Não se deixe abater, porque no final de tudo, você sairá mais que vencedor. Porque Deus, Ele está cuidando de você e de todas as coisas que fazem parte da sua vida, da sua família, dos seus negócios, enfim, de tudo. Creia nisto. Um forte abraço e até a nossa próxima mensagem, onde nós vamos dar continuidade. Estaremos falando sobre quem é Deus. Até lá.